a nossa série Música e Saúde, que se inicia hoje e vai até o dia 14 de julho, onde eu receberei profissionais que eu admiro muito e fico muito feliz em poder trazê-las aqui para dividir com vocês tanta sabedoria e experiência. Então, já clica aqui, ó, o pessoal já tá entrando, boa noite, obrigado por ter esse tempinho aqui para receber conteúdo de qualidade. Então, já vai entrando, Gláucia, Larissa, João Paulo, Família in Natura já entrou por aqui. Então já aproveita que vocês estão entrando, clica aí no aviãozinho e já envia convidando para os seus amigos. Assim os seus amigos também, suas colegas de trabalho, de profissão, já podem vir consumir com a gente conteúdo de qualidade, regado por muito estudo, pesquisa e dedicação em cada profissional que vai aparecer aqui. Eu tô muito feliz em poder trazer essa série para vocês, para compartilhar experiências, vivências, tirar dúvidas. Então, durante a nossa live aqui, no nosso bate-papo delicioso, vocês não perdem por esperar, já tá recheado de coisas lindas. Então eu vou anotando, se tiver dúvida, pergunta, eu vou anotar, a gente vai colocando aqui no meio do nosso bate-papo, ou então eu vou reservar um pedacinho lá no final pra gente responder para vocês, tá bom? Então queremos a participação de vocês. Geisa, olá! Recife está aqui conosco também. Ellen acabou de entrar. Que ótimo ter você aqui, é uma honra. Larissa é de Minas. Olha só, o Brasil inteiro entrando aqui. Gente, eu fico muito emocionada porque a gente tem que se unir mesmo, né? Todas as profissões trazendo esse poder da música para cada intervenção, né? Fazendo aquela plantinha, regar aquela plantinha para semear e crescer. Ferronato, Fátima, boa noite, Rio Grande do Sul, olha só! Nós temos aqui, olha só, pessoal do Brasil todo entrando. Que bom ter vocês aqui essa noite com a gente, tá bom? Então, devagarzinho eu vou falando oi para todo mundo. Se eu não conseguir ver todo mundo que entrou, sintam-se beijados e abraçados com todo o meu carinho e amor, e da Thaís também por compartilhar essa noite muito especial aqui com a gente, tá bom? Então, a música é do mundo e é de todo mundo. A música é uma das formas de artes mais antigas. A voz e o corpo são os nossos instrumentos naturais e de autoexpressão. E a música vem antes da gente nascer. Durante a gestação, nos 9 meses, a gente já convive com sons através das batidas dos corações das nossas mães. Os ritmos da nossa respiração e o nosso batimento cardíaco já afirma pra gente: nós somos musicais e podemos desenvolver essa capacidade em nós e nos outros. As primeiras experiências musicais começam em casa, quando a mamãe canta na hora do banho, quando ela canta pra gente dormir, e depois isso se estende lá na escola, quando as canções pontuam a nossa rotina. É a hora da entrada, é a hora do lanchinho, é a hora do tchau tchau, e isso faz com que a criança possa se expressar e se integrar ao ambiente. Por isso, as vivências musicais que a musicalização tem muito movimento,
Tem muito movimento corporal, tem escuta ativa, o canto, onde a gente vai expor a criança a música num processo de construção. Então, eu venho aqui falar para vocês o que a musicalização quer quando a gente trabalha, quais são os objetivos aqui da musicalização com essa criança dentro da escola, dentro de casa. Então a gente quer expor a criança para um processo de construção. E o objetivo é despertar e desenvolver o gosto musical. Favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, o senso rítmico, o prazer em ouvir uma música, a imaginação, a memória, a concentração, a atenção, a autodisciplina, o respeito ao outro, a socialização e a afetividade, contribuindo para que ela tenha uma consciência corporal, uma estimulação cognitiva e emocional. Porque a música funciona como um remédio para diversos problemas, porque ela ativa o centro do prazer no nosso cérebro. Então, eu convido hoje para falar sobre isso aqui comigo, quais os pontos incomuns e diferentes, como a gente usa a música, tanto na musicalização quanto na musicoterapia. Então, eu convido Thaís Xavier, musicoterapeuta clínica, educadora musical, luthier da MT Instrumentos, contadora de história e mãe de 6. Então, já clica aí nos aviõezinhos enquanto ela vem chegando, compartilha, chama os amigos que ela vai entrar aqui. Boa noite, minha gente. Boa noite, Thaís. De tantos lugares, né, Elaine? Olha, viu? Tem gente de Minas, do Sul, do Nordeste, o Brasil todo aqui para receber tanta sabedoria e experiência que você vai compartilhar com a gente. Rio Grande do Sul está de volta! Muito bem! Então, nós vamos falar aqui hoje, iniciando, dando abertura para essa série linda de música e saúde. Recebendo a Thaís, agradeço a sua disponibilidade, com tanto carinho já aceitou rapidinho falar sobre esse tema, porque muita gente tem dúvida, né, Thaís? Então a gente vai ali falar um pouquinho sobre as semelhanças, as diferenças e os objetivos entre musicoterapia e musicalização. A palavra é sua. Obrigado. A gente agradece muito também, porque nós da musicoterapia, podendo esclarecer essas coisas, assim, é um enorme prazer, né? Porque é muito difícil ficar atuando e tendo que justificar isso o tempo todo, é complicado. Então, quando a gente tem essa abertura, a gente abraça mesmo, porque não é só uma questão de carinho, mas pela classe, né? A gente tem que fazer isso pela classe mesmo, né? Bom, o meu início foi pela dança, desde pequenininho. Aliás, estou mentindo, porque eu sou filha de pianista, então já desde a barriga que eu já escutava minha mãe tocando, já tinha uma vivência aí com a música familiar, né? Fui uma criança embalada mesmo para dormir, assim, tenho essa lembrança da minha irmã caçula, né? Eu vendo, né? Obviamente eu não lembro eu bebê sendo embalada, mas lembro da minha mãe cantar para ela dormir e eu registrava essas canções, né? Então isso foi sempre muito forte em mim, a música. E de família assim mesmo, do lado da minha mãe, toda a arte, mas sobretudo a música é muito forte. Isso veio crescendo e aguçando toda essa parte artística, envolvendo a dança e a música dentro de mim, né? Enquanto eu dançava, eu também ouvia em casa aquele piano e sempre que ela podia, essas primeiras notas iam sendo ensinadas por ela e eu tirava muita coisa de ouvido também, porque eu tinha facilidade, assim, muita musicalidade.
até poder chegar, de fato, a minha vez de aprender música para valer, né? Então, na real, na faculdade, eu fui buscar fazer dança na Unicamp. Eu prestei para dança e fui a primeira colocada na prova prática, inclusive eu ia arrasar, sabe? Só que na hora de sair de São Paulo para a Unicamp, deu aquele frio na barriga, né? Eu sou É. muito do ninho. Você vê que eu não sou só mamãe, mas eu sou do ninho da minha mãe também, que eu tenho medo de sair de perto. Ai, ai. E eu sei que antes de finalizar essa decisão, se eu ia ou não ia para a Unicamp, eu sabendo que tinha uma faculdade em São Paulo, que na época era a Faculdade Paulista de Artes para dança, eu falei, eu vou lá prestar, ver se passa, aí eu decido se vou para a Unicamp, se fico em São Paulo. E eu tô lá na fila para me inscrever no curso de dança, bati o olho assim no lado, a grade curricular do curso de musicoterapia. Falei, que curso é esse com essa grade maravilhosa? Eu fiquei super empolgada. Bom, cheguei em casa e meu pai lá, minha mãe, e aí, se inscreveu? Sim, mas não foi para dança. Como você, o que você fez? Foi para musicoterapia. Então, não acredito, foi a maior festa. Foi muito legal. E aí, lá no início da faculdade, tinha um garotinho de olhos azuis, assim, bonitinho, que eu dava Quem umas será? Quem piscadinhas será? nele. Fiquei pensando, vale, não vale a pena, mas o homem já estava cangaço de amor, sabe? Assim, aí não teve jeito. Formamos essa família que Foi a veio da união musicoterapia. perfeita. E assim começou a nossa trajetória, né, pela musicoterapia. Então foi assim que eu cheguei lá, mas eu passei pela dança por muitos anos, bastante E mesmo. Então já ainda tenho bem que 20. você mudou de curso, porque se uniu com o Marcel e surgiu aí. Jamais eu teria montado a minha família a MC, imagina! Tudo certo, né? Tudo arranjado pelas estrelas. É, pessoal, ó, deixa eu já comentando. Eu falei, Thaís, você estava no comecinho já, você já tinha entrado, né? Que eu É, vou anotando algumas dúvidas e vou pontuando aqui durante a nosso bate-papo, mas às vezes para não interromper, a gente deixa uma aberturinha um pouquinho mais para o final, tá bom? Como que tá, você Joia. prefere? Você prefere já ir Não, respondendo? do jeito que vocês quiserem, tá? Tá bom? Porque às vezes você tá empolgado e falando, né? Então é bem Isso. legal ir anotando. E eu História às vezes não linda, consigo comentaram também. aqui, viu? Linda mesmo. E ela tem mais histórias lindas. Vocês não perdem por esperar. É verdade. Então, Thaís, tem muita gente que decide fazer musicoterapia, né? E quando faz a inscrição para a faculdade, tem gente que já trabalha com musicalização, tem gente que já quer entrar. Então, acho que vale a gente pontuar quem é o musicoterapeuta e quem é o musicalista. Como que a gente trata, qual que é a diferença, né? Como a gente colocou, da musicoterapia e da musicalização, né? Ao seu ponto de vista. Tá. Você colocou muito bem no começo que a música não pertence só a um ou a outro profissional, né? Ela é do mundo, ela é de todos e, logicamente, muitas coisas a gente consegue comprovar cientificamente, outras são por evidência mesmo. Acho que todas as pessoas devem ter histórias assim particulares e especiais com a música. A pessoa que diz que não é muito chegada em música não sabe o que está falando, porque a música é tudo. Ela está Tá dentro da gente. tá dentro da gente, está nas aberturas da novela, está em todos os programas, está no fundo, no supermercado, no shopping, Tá todo no lugar tem música. parabéns a você. Exato. Então, o hino nacional, quer dizer, tudo nossa vida é muito musical, né? E se não fosse musical, ela no mínimo seria muito sonora, né? Com tudo que a gente tem ao nosso redor, na Sim. natureza, na vida urbana e tudo mais, né? Então, há momentos, sim, que uma esbarra na outra. Por que isso? Porque nós estamos trabalhando com o mesmo material, né? Que é a A música. música. Então, eu acho que assim, a gente pode começar definindo, né, essas áreas e fazendo as suas devidas semelhanças e diferenças, né?
Então, assim, em primeiro lugar, a musicoterapia não atua somente com a música pronta. Ela utiliza sons e elementos da música, ela utiliza os sons do corpo, todo esse universo sonoro musical é material do musicoterapeuta, né? Para nós, na musicoterapia, não existe o certo e o errado no gosto musical do paciente, né? É o que ele traz, é com esse material que a gente vai trabalhar e conduzir as sessões, né? Já na musicalização, a gente tem por princípio, desenvolver o gosto pela música e ir formando nessa criança um senso crítico para as artes em geral. Então, ali a gente tem como contornar, olha, esse estilo De talvez tentar não fosse, mesmo, né? né? Isso. Acontece que, às vezes, e é muito comum, o paciente da musicoterapia até sair com um gosto melhorado, né? Porque ele também vai conhecer um material que eu vou julgar importante de acrescentar lá naquela sessão e que pode ser bem diferente do que ele está habituado a ouvir, e isso pode, por acaso, abrir, né, o senso crítico dele também, né? Então, assim, quando a gente está trabalhando com os elementos da música, e você tem, por exemplo, crianças com rebaixamento cognitivo, eu posso lançar mão de comparações sonoras, de discriminações auditivas, né? Como também se faz na musicalização. Então, há momentos em que elas ficam muito parecidas. Mas também existe uma outra coisa que é muito preocupante para nós da área, que é a profundidade com que a gente estuda e tudo que a gente precisa saber desse universo mental, neural, de como a música está atuando no cérebro e tudo que ela descarrega no corpo, né? E como ela abre esses canais de comunicação, que é muito perigoso quando uma pessoa que não é formada na área escolhe atuar usando alguma receita, né? Então, Pronta, que não existe. que não existe. Então, Porque cada um musicoterapeuta, carrega uma história dentro de si. Cada um é diferente, né? E a gente tem que ter uma análise antes de sair então, colocando coisas prontas, né? porque as pesquisas com o cérebro, elas foram avançando muito rapidamente, né? E antigamente se deixava tudo para um hemisfério só dar conta. Era o que eles pensavam que acontecia em relação à música. Mas sendo Uhum. ela feita de tantos pedacinhos, né? A música tem a melodia, ela tem o ritmo, ela tem a harmonia. Se ela está sendo ouvida por um leigo, ela vai ter muito das emoções. Se ela está sendo ouvida por um músico, muitas vezes ele vai se até a fazer uma análise musical até daquilo, vai funcionar em outro tipo de campo cerebral, né? Uhum. Então, a gente percebeu que o cérebro inteiro trabalha com esse estímulo musical, não só um lado ou outro, né? Por isso que ela é tão versátil para um tratamento, por isso que tem tanta boa resposta para o paciente que se serve da musicoterapia, né? E quando você desconhece essas patologias e essa ação do cérebro, você pode estar cometendo erros, às Um vezes, erro grande. irreparáveis. Então, essa é uma parte que a gente tenta desmistificar. Não existe receita para musicoterapia, né? Quando as pessoas falam, a música clássica relaxa. Poxa, mas e aqueles andamentos extremamente velozes, um prestíssimo, uma marcha bem enérgica? Será que ela vai relaxar mesmo? Vocês pararam para pensar nisso quando vocês dizem que música clássica relaxa, né? Sim, depende do que você quer trabalhar com aquele paciente, do que você Sim, quer tratar. Porque a gente vê muito isso, né? Ouvir Mozart ajuda na concentração, na hora da lição, mas de repente, para cada pessoa tem uma interferência diferente. sim. A gente, quando inicia o tratamento da musicoterapia, a gente colhe a história sonora do paciente, é uma anamnese que é feita, né? E interessa saber, inclusive, os braços familiares aonde eles vão parar, porque ah, se existe uma, como se diz, da família, que se Uma herança. descendências, Ah, defender.
descendentes, para você chegar na cultura, né? Porque tem culturas muito festivas, tem outras mais introspectivas, tem famílias que falam alto, que gesticulam muito, tem outras que são mais comedidas e tal. Então, tudo isso interessa para nós. Interessa as sonoridades do ambiente de trabalho daquele paciente, as sonoridades da casa, tudo. Se ele tem alguma apego a alguma coisa sonora em específico, por exemplo, uma caixinha de música que vem lá da bisavó, não sei o quê. Então, a gente faz uma coleta de dados sonoros daquele paciente, toda a queixa que ele vem, né, para a sessão, o que ele está ali, por que ele está buscando esse tratamento, e as informações básicas dele, de saúde, né, da vida, de nascimento, o parentesco, as pessoas que convivem ali. Então, tudo isso nos dão as informações para dar início a esse atendimento. O nosso setting, ele é composto de instrumentos, de coisas sonoras, às vezes conchas, papéis, tudo que a gente julgue fazer parte dessa história sonora, ou não, porque a gente também vai intervir naquele atendimento, então, naquela atuação. Então, eu posso querer lançar mão de algo que é inesperado para aquele paciente, então tem todo um estudo, você tem que entender por que você vai fazer isso, né? É um curso que foi arquitetado direitinho, pensando nas psicopatologias. Ele também tem, assim como a pedagogia, assim como a psicologia tem as suas linhas teóricas, a musicoterapia também tem os seus referenciais, né? Então, a gente não pode atuar de qualquer jeito, né? E precisa conhecer muito das funções cerebrais, muito, o sistema límbico, o neocórtex, o que cada parte do nosso cérebro representa, como que ele atua com aquele ser humano e como ele codifica a música, né? Muito legal. Então, isso é a grande diferença. Você está utilizando a música, mas depois de um estudo daquele paciente, de saber como essa música determinada, como a gente tinha falado, né? Você falou para mim, um paciente em coma que vivia na fazenda. Então você não vai buscar um rock para ele. Não é da vivência dele, ele não era acostumado, não faz parte do ambiente dele. Às vezes, sonoridades, como você colocou, não precisa ser a música, né, completa, pode ser sons isolados, né? Então, isso tudo, todas essas interferências vão ser costuradas para que traga uma memória naquele paciente, né? Isso. Que ele consiga reagir, né? Isso, para a gente ver se tem alguma resposta. Agora, bom, então tá. Então eu pego qualquer história sonora desse paciente, vou lá no paciente em coma, entro no hospital e atuo assim, vai dar certo? Primeiro você tem que saber se o sistema auditivo naquele acidente que levou ele ao coma está preservado, né? Então, há muitas coisas que você precisa saber para sair atuando com o paciente, né? Como eu coloquei aqui, então, por isso que eu estou colocando para você, porque às vezes a gente recebe muitas perguntas, né? E a musicoterapia hoje até é um curso em alta, está sendo procurado, né? Então, por isso que eu achei muito importante você estar aqui para falar e pontuar, olha, um relato muito importante que você falou. Não é só olhar e falar, tá bom, eu sou musicoterapeuta e vou lá e vou utilizar música. E musicoterapeuta precisa tocar instrumento? Então, a música é o material do musicoterapeuta, né? É importante que ele saiba dominar aquilo que ele vai usar como remédio, como que ele quiser chamar, né? Então, se ele não domina, é complicado. Agora, existem técnicas também dentro da própria musicoterapia que trabalha com músicas prontas, que é, por exemplo, o DIM, que são imagens guiadas e música, então são coisas específicas, ali trabalha com músicas estruturadas, mas a música pronta, né? E você precisa fazer uma formação especial para isso e tal. Mas eu acredito que quanto mais você souber, quanto mais você puder aprofundar do material que você domina,
É bom. Então, assim, você tem. Eu já estudava o piano, mas quando eu fui para a faculdade, eu fui aprofundar em percussão corporal também. Aí eu tinha conhecido o Marcel, eu aprendi o violão com o Marcel. Então, assim, eu dei uma expandida. Obviamente, eu não toco maravilhosamente todos, né? O meu instrumento de estudo é o piano, mas eu tentei compreender um pouco de flauta, um pouco de violão, porque a gente não sabe a demanda do E paciente para que você chega para a aumentar o gente. seu repertório de estímulos, Exato. exatamente, você não sabe Sim. como vai vir aquele paciente para você. Se ele tem uma dificuldade, se ele sofreu um acidente, tem uma dificuldade motora. Exato. Então, a musicoterapia também, ela não atua só nas emoções. Às vezes é interessante que pela patologia ele treine o sopro na flauta, entende? Às vezes é importante que ele mexa os braços com os instrumentos percussivos, porque ele tem questões motoras. Às vezes ele está acometido em alguma posição que ele não consegue, e a gente amarra instrumentos no corpo para melhorar Olha, essa mobilidade. Né? Então, uma mão muito fechada, você vai encaixar o instrumento lá dentro e tentar expandir essa musculatura aos poucos, né? Então, às vezes você está atuando exatamente no campo da emoção, às vezes você está totalmente no corporal, às vezes é totalmente cognitivo. Vamos discriminar grave, agudo, curto, longo. Então, é muito diverso esse universo, né? Por isso que precisa de muito estudo, de muito conhecimento nas duas áreas, na neurologia, né? nas patologias todas e na música, né? Eu e estava a falando para você. neurociência está muito forte e tem que estar presente em diversas áreas, afinal, é onde tudo acontece, né? Então a gente não pode simplesmente, tanto na musicalização quanto na musicoterapia, sair aplicando qualquer coisa de qualquer forma, né? Então, Exatamente. aí que se funde, né? Que a gente colocou as coisas iguais. Na musicalização, a gente trabalha os parâmetros sonoros, sim, mas tentando o quê? Só para o pessoal realmente entender qual é a diferença, né? A grande diferença já está aí estampada. Existe toda uma análise por um tratamento para esse paciente na musicoterapia com muitos cuidados. Não que isso não aconteça também na musicalização. A gente tem que estudar aquele aluno, aquele grupo, para saber as intervenções corretas que a gente vai aplicar. Mas aqui na musicalização, a gente usa os parâmetros do som para despertar a acuidade auditiva, né? Para despertar aquela sensação sonora que vai favorecer outros desenvolvimentos. E na musicoterapia vem realmente como um tratamento específico. Se o paciente tem perda auditiva, então com certeza não vai conseguir trabalhar isso nele. Então você vai ter que vir atuando com outras estratégias, né? Então por Sim, isso por que é exemplo, a importante. vibração, né? Eu estava te contando que teria que ter um tablado elevado de madeira, poder trabalhar com os pacientes de deficiência auditiva, né? Porque aí você trabalha com vibração. Então, aí você sai totalmente, né, desse outro pacote, vai para um outro completamente diferente, né? Então, eu até queria contar para você o que eu dei uma provocada no pessoal hoje, né? Do negócio do parto da minha filha, né? Colocou que ela aconteceu alguma coisa com a Lavínia. O que aconteceu com ela? Queremos saber. Eu já sei, eles querem Imagina. saber. Eu já sei, eles querem saber. Vocês sabem que o Marcel queria tanto, mas tanto casar comigo que a gente casou primeiro e se formou depois, viu, gente? Olha só, viu? Graças a Deus, Chegar lá na saída. ela mudou de curso. Então, eu sei que assim, depois da formação, depois da gente atuar, mais ou menos uns 3 anos eu estava grávida. Então, assim, era recente a formação. E eu queria viver tudo que eu tinha aprendido na musicoterapia nessa gestação, né? Então, fui lá batalhar com o médico para nascer com música, tudo aquelas coisas. E o Marcel tocava os instrumentos durante a gestação, mas eu tinha paixão em especial por se essa rua fosse minha. E ele tocava no violão. Então, quando ele tocava esse dedilhado, era muita emoção naquela barriga, sabe? E eu falava, gente, é a música da Lavínia. Ai, que delícia, isso, aquilo. Pois fui pro parto, foi um parto facílimo, foi lindo, parto normal, rapidinho. Mas a primeira noite que ela veio pro quarto, ela só chorava, só chorava, só chorava. Eu falei, gente, o que está acontecendo com esse bebê? Tinha dificuldade para mamar num determinado lado, mas pegava bem do outro.
Eu sei que no dia seguinte vieram me contar que durante o parto ela tinha fraturado a clavícula. E aí foi, putz, eu falei, "Ai, que tristeza, eu não acredito, né? Que dó, que, sabe, você fica meio derrotada, Nem assim, veio ao mexe, né? mundo, já tem esse sofrimento. Pois é. Aí eu sei que a enfermeira veio trazendo ela, assim, para mamar e tal, já com Tilenol na mão, para dar ela se esgoelando, esgoelando. Aí eu falei, aí espera um pouquinho, deixa a gente fazer um teste antes, né? Aí o Marcel, e ela muito, esgoelando muito, não parava de jeito nenhum e nem conseguia mamar, da dor que ela sentia, né? Marcel pegou o violão e começou a tocar. E na mesma hora, ela parou, a enfermeira até chorou, sabe, de emoção, assim, de ver aquilo. Ela ficou com aquele olhinho, assim, buscando de onde que estava vindo aquilo, sabe? Foi muito lindo. Então, certamente, Porque ela foi tinha algo na que ela memória escutou dentro da durante a barriga. gestação. É. Então, assim, Então, ela quando traz ela isso veio para... para ela, já era automático aquela sonoridade. E trazia Sim. calma, um sossego para ela. É, Que lindo, fazia né? parte da memória afetiva já dela, né? Assim também como a música do Pato, né? Eu tinha visto a Cássia Doninho da música, ela tinha gravado um CD com harpa celta e a gente foi no dia da apresentação de lançamento do CD e tal. Eu estava de 7 meses, eu não tinha a música do nascimento ainda, porque eu não conseguia nada que me desse aquele super prazer, aquela Escolher. coisa, né? É, quando eu ouvi aquela harpa, aquela coisa, eu falei, gente, tem que nascer com isso daí. E aí eu levei esse CD da Cássia para o momento do parto, né? E ela nasceu com esse CD maravilhoso. Eu, quando precisava acalmar a Lavínia pós-parto, para ela adormecer, assim, eu usava esse CD e sempre tinha um efeito maravilhoso sobre ela. 1 ano e meio depois, mais ou menos, a Cássia veio dormir na nossa casa em Atibaia, trouxe a harpa e tocou pessoalmente para a Lavínia. Foi muito legal também, as emoções, o olhinho dela, tudo assim, sabe? Foi assim, uma experiência maravilhosa. Então, assim, eu não posso provar, mas é uma grande evidência de sucesso na nossa prática maternal essas canções que nós utilizamos durante a gestação. Sim, e receber essa canção ao vivo traz à tona outros sentimentos. Todo mundo aqui gosta de um determinado grupo ou de algum cantor em especial. Você está cansado de ouvir o CD, mas quando você vai no show, é completamente diferente, né? Eu costumo dizer que eu gosto daquela batida que dá aquela batida aqui dentro, assim, Toca né? na gente, Que né? toca na gente. Então, realmente a música tem esse poder. É, tem gente que já falou que chorou aqui, tá, Thaís? A É, que quer o Glaucia já tá CD. chorando. A, a Andrea, não, a Andrea quer saber qual é o CD. Depois você coloca nos comentários. Essa Coloco. live já perguntaram, vai ficar salva. Inclusive o primeiro pedacinho que bugou, eu já deixei salvo lá, tá bom, gente? E depois vai ficar disponível no YouTube também inteirinha. Eu corto o bug, tá? Então, se você não viu ou se você está aqui assistindo e quer assistir de novo, depois você vai poder assistir e compartilhar essas informações riquíssimas com os seus amigos também. Então, o musicoterapeuta é interessante ele se valer de outros recursos, então é legal ele saber um pouquinho de um instrumento e fazer outros grupos corporais, como você disse, e o paciente, ou se ele não quiser, ele pode usar as imagens guiadas prontas, né? As sonoridades prontas que você falou, né? Sim. E o paciente, ele precisa já saber tocar alguma coisa? Acaba sendo muito comum, né? Quem já é da música e quer fazer um tratamento, buscar a musicoterapia. Mas não precisa, não é pré-requisito, né? Inclusive, essas coisas que eu tenho falado, né, dentro da MT ou nos cursos que eu dou, né, sobre investigar mais aquele instrumento, ver outras formas, é um pouco do que eu trago da musicoterapia, né? Porque o leigo, esse paciente que não tem a vivência musical e chega para nós, muitas vezes ele não sabe como é que ele arranca o som daquele instrumento. Então, ele tenta de todo jeito, né? E a gente acaba percebendo que, como a musicoterapia abre canais aí,
canais Todo de mundo olha esse comunicação. instrumento e acha o quê? Vou Que é na bater, eu pele. vou tocar com uma baqueta. Mas É, é muito relaxante. com as unhas. Com as unhas, com os dedos. E depois a MT vai ter uma série legal aí também, já fica a dica. Vai. Já fica a dica. Barulhinhos DMT. Aguardem, hein? Vai pro ar logo mais. E aí, conforme ele vai se envolvendo com os instrumentos dessa maneira, a gente vai tentando fazer uma leitura e tentando entender o que ele tem a passar. Então, às vezes é uma grande desorganização, às vezes é uma histeria, é muita intensidade, às vezes está acanhado, precisa aflorar mais, por mais para fora. Tem paciente que escreve a letra, não consegue dizer, então diz em forma de música, às vezes você precisa chamar um outro parente para a sessão e ouvir aquela composição feita para essa pessoa que vai dar um recado para ela, né? Então, assim, são muitas possibilidades e, sobretudo, nos instrumentos, essa maneira diferente de tocar os instrumentos, né? E eu percebi que, para os alunos da musicalização, esse envolvimento também exploratório do instrumento era bom como autoconhecimento para ele, das potencialidades musicais mesmo, mas saindo da terapia, dentro do ponto de vista da educação musical, era importante, porque às vezes ele não controlava bem o peso da mão na parte convencional, mas se controlava melhor na outra, preparava a musculatura e depois agia melhor na parte que a gente estava esperando, né? E também porque vai aguçar a criatividade dele nos processos de improvisação, era muito especial. Então, por isso que eu levo também essa história adiante. Eu trago ali da musicoterapia das minhas vivências, mas achei brilhante entrar na educação musical, pegar emprestado dessa área e pôr na outra também. Foi muito legal para mim, como professora, né? Sim, muito legal. Olha aí. Então, vocês já estão entendendo aqui quais são as diferenças entre musicalização e musicoterapia. Tá claro? Vão fazendo as perguntas aí. Thaís, a Karina perguntou assim, ó, que ela tem um filho autista, então, por isso, na intenção de ajudá-lo, né, no desenvolvimento, ela tá pensando em fazer musicoterapia. Você acha que vai ajudar bastante? Principalmente nessa questão da comunicação do autista, né? Que é o ponto de dificuldade, né? Às vezes do toque, do olhar. Então, poder falar por meio de uma outra coisa, no caso a música, né? Se expressar por um objeto intermediário entre o terapeuta e ele, é muito legal. O autismo tem um grande espaço na musicoterapia por causa disso, pela abertura de canais de comunicação que a música oferece como alternativa, né? Então, sim, vai em frente, sim. Olá, Karina. Aliás, queria Estamos te dizer para apoiando. vocês que a UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, ela tem ali assim, um grande catálogo disponível desses cursos onde acontecem as formações, né, a graduação do musicoterapeuta. E quando você se comunica com essas associações, em São Paulo a gente tem a APMESP, em cada estado tem a sua associação, você consegue descobrir quais são os profissionais atuantes nessas áreas e conseguir, por meio deles, a comunicação com as pessoas, né? Que estão atuando para cada tipo de coisa. Por exemplo, a minha vivência maior foi dentro da geriatria. Eu comecei pelo modelo médico e eu atuei dentro do Hospital São Paulo, sobretudo a minha maior contribuição foi com o mal de Alzheimer. E o que a música com o mal de Alzheimer faz que é muito legal? Então, o paciente entra todo desestruturado lá e a gente começa as perguntas habituais para esse tipo de paciente. O senhor sabe que dia é hoje? Qual o seu nome? Quem sou eu? Quem é essa pessoa que veio te trazer e tal? E eles nunca sabem quem eles são, onde eles estão, quem são as pessoas que estão acompanhando. Às vezes chega super rabugenta, essa mulher me trouxe aqui, não sei o que e tal. Começa a sessão, às vezes a gente põe as músicas da história sonora, de repente uma lá do casamento, a marcha nupcial que a gente já sabe, porque já colheu os dados com a esposa, sabe o que fazia parte. Aí tava lá todo bravo, sem saber, de repente ele vira, nossa, bem, ó, nossa música, tudo se esclarece, sabe? Ela ativa a memória. Nada, né? Nem sabia quem era essa que me trouxe. Olha Exato. só.
Porque Então, a fazer música uma linha atua do no centro tempo. do prazer, realmente. E resgata essas memórias que estão ali, né? É, Então, olha o poder realmente que tem. É sensacional. Eu sou suspeita. Vai falando, já vai me arrepiando. é. Eu tenho uma outra história maravilhosa. Posso contar essa outra, que é muito linda? É aquela que a Pode, gente com chorou. certeza. Lembra que a gente chorou pra caramba com essa? Eu já chorei, eu vou chorar de novo, gente. Prepara o lencinho, pause, pega um lencinho que agora vai. Ai, não, gente, essa é, viu? Um dos meus primeiros estágios foi na UTI do Einstein, na UTI pediátrica. Por isso que é bom conversar antes, porque aí você chora antes de já se preparar. É. E aí agora um exemplo da música onde a letra, né, fala por si só e a voz materna, né? Então a gente estava em sessões com uma garotinha com câncer, tumor cerebral. E ela já estava há bastante tempo ali, internada, já era a residência dela, e ela precisava passar por cirurgia, se não me engano, já era uma outra ou outras cirurgias que já vinham acontecendo para esse tumor sem muito sucesso. Então, dessa vez a equipe não estava muito esperançosa, a mãe também estava bem consciente de que podia perdê-la, né, durante a cirurgia. E ela não era uma criança muito pequena também. E quem estava trabalhando com ela, porque não era só musicoterapia, tinha arte, terapia acontecendo, então essa equipe toda achou que era importante que essa criança soubesse que talvez ali fosse o final, né? Então, assim, para você também chegar a abordar isso, né, você já tem que ter uma estrutura de vínculo estabelecida muito profunda para deduzir que se pode falar nessas proporções com alguém, né? Mas a relação mãe e filha delas era muito forte, precisava haver despedida para ficar tudo bem, tudo certo, sabe? Resolvido. Uhum. Bom, a gente entrava, tocava, usava fantoches, cantava muito com ela era uma graça e tal. E chegou o dia da cirurgia. Eu não estava presente, não sei como que a coisa aconteceu, mas depois a mãe veio me contar que ela entregou um papelzinho dobrado, e entregou para essa mãe e disse assim: aqui estão as canções que eu quero que você esteja cantando durante o meu preparatório. E aí eu fiquei bem impressionada com aquilo. Eu falei, nossa, ela escolheu que você entrasse e ficasse cantando com ela e tal. Posso ver o que ela escolheu, né? E aí eu abri esse papel e eram... olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu já relatei essa história. Eu sempre me emociono. Quando eu abri esse papel, eram as canções que a gente trabalhava nas sessões, sabe? Que a mãe presente cantava junto. Então, veja o poder da voz da mãe, que ela queria que tivesse cantando. Não era eu cantando, era a mãe cantando. As canções que a gente trabalhou, como se fosse um certo alento ao coração, né? De fato, ela faleceu e essa mãe super forte deu conta, ficou ali até o final, né? E aí essa mãe ficou cantando até ela ir embora. O preparatório só, né? Ela não podia fazer parte da cirurgia, mas pelo menos até ela adormecer da anestesia, ela pôde estar presente. Muito forte, né? O poder da música, o poder da voz E materna. a mãe de se manter firme e saber que era a voz dela que essa menina carregou como a última coisa que ouviu. Com uma pontinha de esperança, mas sabendo que perderia. E perdeu, né? Então, mesmo essa menina indo embora, olha o poder dessa música dentro das intervenções da musicoterapia. Você fez parte disso, por isso que você se emociona, porque foi pela sua delicadeza, pelo seu cuidado em conduzir cada sessão. E você é uma prova, né? A gente está ali estudando, a gente quer ter uma prova de que essa tal musicoterapia dá certo. Você passa por isso num estágio, foi muito assim, foi forte demais para mim. Eu nunca vou esquecer essa atuação. Nem eu e a da minha filha. Vai esquecer. Muito, muito legal, né? Tinha que contar no fim, porque olha só, eu já chorei, já vou chorar 50 vezes. Enfim. Então, fala pra gente, depois de toda essa emoção, me formei,
sou musicoterapeuta. Quais os materiais necessários que eu preciso ter para iniciar as minhas intervenções com os meus pacientes? Bom, depende do seu campo de atuação, né? Então, por exemplo, eu lá dentro da geriatria sabia que eu tinha que ter um repertório bem antigo à minha idade, né? Então, fui buscar isso, fui buscar as partituras desse repertório para poder cantar junto. Eu mais ou menos sabia as patologias desse grupo, então eu imaginei o que eles seriam capazes de segurar, né? O que ia dar certo ali. Eu queria instrumentos que tivessem boa reverberação para mexer um pouco também com a vibração. São corpos rígidos, né? Quem está na terceira idade tem muita rigidez, então eu Sim, achei que isso nossa, iria ajudar, né? Se você trabalha com um público infantil, tá, aí você muda um pouco também esse aspecto dos instrumentos, busca por coisas mais leves, mais adequadas à idade, se você está com bebês, enfim. Se você está com gestantes, então tem líquido amniótico, barriga, talvez coisas que se assemelhem ao som da água, e a própria água pode estar presente olha que legal, né? né? Se você tem um paciente lá, como eu te falei, do fazendeiro, né? Então, as coisas da natureza podem estar presentes. Então, caixinha com conchas, com folhas secas, com sementes, com galhos, né? Isso pode ser necessário. Coisas que exacerbem a criatividade, então papéis de todo tipo, as minhas casquinhas de ovos que eu falo para todo mundo das casquinhas, que são maravilhosas também, né? Então, enfim, é muita coisa, além da variedade de músicas prontas em todos os estilos, né? E quando você pega o seu paciente, às vezes você precisa buscar em outra cultura. Então, eu tive paciente japonês, reforcei meu repertório do Japão, tive paciente italiano, reforcei da Itália, né? E quem gosta de cavalos, então, às vezes você precisa ter até os sons dos animais, né? O som do trote, quando você não pode trazer o animal lá dentro da sessão, então, coisas que se assemelham, né? Coisas que se O que assemelham. você tem que estar pensando? O meu instrumento vai poder reproduzir esse trote? Vai poder reproduzir um ronco? Vai poder reproduzir... Você tem que estar perto. Batimento cardíaco nas peles, então tem que ter instrumentos de pele, né? Thaís, a Eloá está perguntando como são as casquinhas de ovo. Ah, tá. É que isso tá lá também dentro da MT Instrumentos. Eu lavo as cascas de ovo depois que eu uso, eu quebro o ovinho, eu lavo e deixo secar. Gente, é maravilhoso. Vocês não É fazem ideia. maravilhoso. Elas são fortes pra caramba para bater umas contra as outras. É uma delícia fazer um caminho sensorial e pisar nelas. É O gostoso som é muito segurar na gostoso. mão. Esses pedacinhos, quando você joga, tem um som delicado. Jogar essas casquinhas dentro do tambor e percutir e ver elas pulando. É tanta coisa fazer com as casquinhas. É muito legal. Guarda a casquinha em casa. Pronto, já amanhã é quanto? Sexta, tem feira aí? Já vai. Bolo, gente. Dia de bolo, sexta-feira vai entrar o final de semana. Faz bolo. Bolo, faz Me panqueca, chama. faz tudo que usa Ovo. ovo. E a Juliana perguntou onde você se formou, porque ela tem a intenção de entrar na musicoterapia. Bom, não sei se vocês sabem, gente, eu me empolguei, não me apresentei, não falei nada. A gente combina, né? Não faz nada. Eu te apresentei, não te apresentei. Você não era do Bug, então, será? Porque, gente, eu estou em Atibaia, quer dizer que é estado de São Paulo. Isso Então, a eu não faculdade falei, que eu gente, fiz... perdão. acho que nós não falamos, pulamos essa parte. Então, a faculdade que eu fiz foi a FMU, que é a faculdade que está disponível em São Paulo, né? Mas tem no Sul, tem em Minas Gerais, tem bastante faculdade espalhada por aí, para graduação, viu, gente? É muito importante que o musicoterapeuta seja graduado, tá? É bem diferente do que fazer uma especialização, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A musicoterapia ainda está evoluindo em muitas instâncias, né? Mas ela já deixou bem claro essa parte, porque numa graduação, todos esses anos que a gente estuda, é muito conteúdo perto da especialização, né? A especialização é legal para quem está na educação,
e quer fazer para ter uma outra visão, às vezes, sobre uma classe Para de agregar, alunos né? especiais, Agregar para agregar. Sim, e agrega, viu? É muito legal. Mas para atuar como musicoterapeuta diante de tanta coisa que a gente tem, como patológico, os acidentes, o que pode acontecer dentro de um cérebro, dentro das suas emoções e tal, é muito complexo, então precisa de muita responsabilidade de atuação, tá? E a Tem uma Juliana tá... amusia que é específica da musicoterapia, e que é a amusia, que é a perda da capacidade musical. Se eu não tivesse passado pela musicoterapia, eu nem saberia que isso existe, né? Exatamente. A Juliana está perguntando que se, então, a graduação é diferente da pós-graduação. Sim, bem mais profundo. E tá, ajudou bastante nessa dica. Eu falei para vocês, gente, essa live estava imperdível, que a Thaís é sensacional. Vocês não acreditaram em mim. Manda aviãozinho aí para os seus amigos que ainda dá tempo. Tem muita coisa para falar. Clica aí no aviãozinho, Gente, vai convidando. e arranja marido também, né? Ó, a musicoterapia não é só questões sonoras. Eu fiz uma família com a Arranjou o musicoterapia. marido, formou uma família linda, criou. Abriu a MT Instrumentos. Ó, Todo mundo pergunta da falta de êmbolo. Por favor, Thaís, diga que gente, foram feitas por suas mãos. E daquele rapaz de olho azul? aquele azul, esse mesmo. Tem o que Ai, mais? gente. Ganzazinho, olha aí. Eu não tô com nada aqui hoje, eu não peguei nada. Tem tudo dentro da linha da percussão. São mais de 40 itens. Sim, mais de xilofone, recobra. Muita coisa que é criação nossa. Aliás, deixa eu contar um pouquinho da história da MT, porque tem tudo a ver com a musicoterapia, né? Aliás, sem querer, quando a gente fez M de Marcel, T de Thaís, a gente acabou dando uma sigla que é da musicoterapia, Musicoterapia. né? A MT. A Juliana colocou assim: ah, eu sabia que eu conhecia ela da MT. Juliana! Olha, a Juliana é minha cliente fervorosa da Arte Melodia Shop, também sempre está aqui. Obrigada, viu, Ju? Obrigada a todos que estão aqui. E olha, uma delícia ter vocês aqui. A gente ama, né? Quando tem essas perguntas e tem essa participação ativa aí. Juliana ganhou um sorteio, ganhou um xilofone num sorteio, num curso. Ai, meu Deus! Nossa, gente, que legal! Então, eu ia falar da história da MT, né? Em relação à musicoterapia. A gente começou fazendo instrumento para os pacientes e para os alunos. Não tinha intenção nenhuma de ser uma empresa. Dois paupérrimos namorando. Como é que nós vamos fazer esse arsenal de instrumentos que a gente precisa? Vamos fabricar, né, Marcel? Vamos, então bora lá. Só que quem estava em volta falava, gente, que graça, dá um preço aí que quero para mim, né? E assim a gente começou a MT, sem pretensão de ser MT. A gente era musicoterapeuta e professor de música. E aí virou isso que virou. Olha como é o universo e o poder da música. MT, musicoterapeutas, Marcel, Thaís. Pois é, gente. Viu? Que delícia. Admiro o trabalho de vocês duas, são incríveis. Obrigada. Vamos montar um curso? Opa, vamos! Você tem que ficar acompanhando. Né? Você tem que acompanhar, porque, né, quando a gente pega para conversar, sai coisas incríveis e por isso que a gente está aqui. Thaís, primeiros passos. Sou musicoterapeuta, entrei dentro da minha sala, vou iniciar a terapia. Por onde eu começo? Então, tem diversas montagens de setting, né, que a gente faz. Então, primeiro com o paciente que está vindo pela primeira vez é colher essa história sonora, é a anamnese musicoterápica, né? Então, você vai pensar o que vai ter no seu set partindo disso. Ó, pessoal, venham para Recife. Bora? Tá com a mala pronta aí, Thaís? Amanhã, né? Pode ser amanhã. Aí ela, vou me inscrever já, a outra. Já vocês. Ai, ai. Mas então é isso. Você só vai montar o seu setting depois de colher essa história sonora, né? Você não sabe o que vai ter lá dentro, né?
Às vezes você vai ter um único elemento no meio da sala, às vezes vai estar só você e seu paciente, às vezes vai ter uma infinidade de coisas para ele explorar, às vezes vai ter um aparelho de som e um CD, às vezes vai ter eu tocando, né? Então, não dá muito para saber. Mas a gente monta sets de muitas maneiras. Circular, em forma de totem, escondidinho, com outros elementos misturados, né? A gente toca com todas as partes do corpo, os pés, a cabeça, tudo. A gente agrega o sensorial é muito importante, né? Nas duas vertentes, inclusive. Sim. Pensa uma pessoa que é muito tímida, introspectiva, rígida. Você começar a colocar algumas coisas sonoras por esse corpo, amarrar na cintura, amarrar nos pés, e ele percebendo que ele tem um corpo que se movimenta, que é sonoro, tá? Até que um dia você tira e ele por si só é um puro espetáculo, né? Aqui eu dou aula, eu sou preparadora vocal também, né? Então eu dou aula de voz, e quando o aluno chega, a maioria canta assim, né? Uhum. Aí eu já vou fazendo o vocalize, já coloco um chocalho, daqui a pouco o aluno tá lá. Porque ele vai, eu não fico cobrando, né? Se mova, faça assim, devagarzinho. E isso eu vejo acontecer aqui. Aos poucos, conforme a gente vai colocando alguns elementos para fazer parte dele, o foco muda, né? Então ele fica preocupado não dá para tocar chocalho assim, daqui a pouco você já tá assim, ó. Vai indo. Então começa a soltar o corpo e isso acontece de verdade. Isso. É muito legal. Não, tem mais perguntas? Ninguém mais tem mais perguntas? Já falou das suas experiências, você falou só da sua experiência na UTI, né? Que fez a gente chorar. Também já aconteceu em grupos de adolescentes, por exemplo, né? Eles têm muitas dificuldades de se comunicar com os pais, né? E aí surgiu no meio desses adolescentes uma pessoa que escrevia muito, tinha hábitos de escrever umas poesias, umas coisas que dava recados para essas famílias, né? E aí o grupo lançou mão de uma dessas poesias uma vez, e aí nós fizemos um rap. E chamamos as famílias ali desse grupo envolvido e eles transmitiram o que eles queriam transmitir. Então, às vezes, né, a gente falou da música sentida no corpo, falamos, né, de coisas do cérebro e tal. Aqui é um exemplo onde a letra da música falou no lugar desse verbal, né? Tem uma frase que, se eu não me engano, é de Beethoven, que quando as palavras falham, a música fala. A música né? fala. Nesse caso, foi exatamente isso. Já estão combinando um curso que eu não estou sabendo. Já estão falando aqui, vamos montar um curso, venham para Recife. É só dizer o dia, a hora, para a gente colocar no Waze, né? Estou bem precisando, gente. No Waze, e a gente vai. Daí, olha, vocês têm mais alguma pergunta? Porque eu acho que já ficou muito claro aqui o que é musicoterapia e o que é musicalização. Claro que existem conteúdos que vão se fundir tanto numa área quanto na outra. Mas a gente tem que ter um olhar muito, mas muito sensível na hora de tratar um paciente na musicoterapia. Então, a graduação vai te trazer uma amplitude maior do que a especialização. Então, se você você trabalha com a musicalização, é educador musical e quer acrescentar conhecimento, é muito legal fazer uma especialização em musicoterapia para agregar, né? Aliás, eu costumo dizer que professor não para de estudar nunca, né? Nem deve. A ciência evolui, as metodologias, as estratégias, e a gente precisa disso dentro da nossa sala de aula, dentro do nosso consultório, né? Que nem a Thaís falou, sou musicoterapeuta, mas eu fui fazer um curso para saber sobre o corpo, como que eu ia aplicar isso, porque o seu paciente pode chegar com algo diferente do que você imaginou.
Então tem a anamnese, tem a conversa com a família, né? A família é sempre muito presente, né, Thaís? Sim. E sabe, a gente nunca é um profissional 100% formado na nossa graduação, em nenhuma graduação do mundo, viu, gente? A gente precisa mesmo continuar buscando. Eu costumo falar para todo mundo, quando as pessoas me chamam para dar curso, né, e eu começo a falar, fui bailarina, fui atriz, não sei o quê. O meu currículo, na verdade, ele é enorme, mas eu não gosto de me apresentar. Porque eu acho, sinceramente, sabe onde está o meu foco principal de aprendizado? Vou falar para vocês, aí vocês vão entender por que eu sou tão mãe coruja. Está na maternidade. Porque tudo que eu li sobre desenvolvimento neuropsicomotor não era nada perto do que eu vi acontecer com os meus olhos em cada etapa dessas crianças. Imagina, eu tive tive gêmeos, imagina como que tudo isso acontece. Né? Formas diferentes de nascer, bebê que amamenta, bebê que não amamentei. Tanta coisa que eu aprendi e que me modificou como ser humano, tá vendo? Foi um aprendizado que eu busquei na vida. Isso não está em nenhum lugar, né? Está na vida. Então, sim, busquem, ampliem sempre, mas não esqueçam a essência de vocês, né? Às vezes as pessoas escrevem para a MT e falam assim, o que eu posso fazer com a gaiolinha? Você tem uma música pronta para a gaiolinha? Você tem... Eu não posso Às te dar uma vezes, quando receita. você só dá essa gaiolinha na mão do seu aluno, ele mesmo, na hora de explorar, ele te ensina uma nova forma. Exatamente. Você está atento, você vê o que ele tem para te entregar, antes de mais nada, né? E aí é a partir dali que você vai construir outras intervenções. Outras intervenções, exatamente. Música é relação. Lembra quando eu abri a caixinha de músicas lá na MT e a gente perguntou o que é música para vocês? E um monte de gente me deu respostas quadradinhas que eu acabei não divulgando, porque foi de propósito não divulgar, né? Mas as que eu divulguei, onde falava da relação, são as que eu gosto, porque música é isso, todas as coisas são isso, né? Você pode fazer cursos, aprender as canções, aprender as técnicas, aplicar, isso é super correto, não estou falando que não. Mas quando você coloca junto a sua essência, quando o seu olhar vai além, é que o verdadeiro encontro acontece. Na musicoterapia a gente chama de vínculo e na educação musical são as relações, é a comunicação acontecendo, né? É o olho no olho, isso por si só já é musical também, né? E o vínculo faz parte dessa relação professor e aluno. O aluno, dentro da educação, ele é parte íntegra daquele desenvolvimento. Ele tem que se expressar, ele tem que falar, ele tem que... E o vínculo faz com que abram as portas de acesso para ele. Né? Que nem a Glaucia está perguntando aqui. Você já trabalhou com crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem? Sim. Foi, inclusive, o comecinho da minha trajetória foi em escola especial, foi na 4E em São Paulo. E é lógico, né, que o maior ganho estava onde, vocês acham? Na aula de música, né? Tanto quando eu trabalhei como musicoterapeuta, quanto quando trabalhei como professora. Porque você querer extrair dessas crianças, às vezes, com um português, com uma matemática, com uma outra coisa mais rígida, mais estruturada, nem sempre você vai ter sucesso. Agora, quando você vê com esse monte de possibilidades que é a música, e a música é linguagem, é matemática, é movimento, é natureza, ela é tudo dentro de uma ciência só. Então, quanta coisa que você não consegue quando você está... E a música é tão gostosa para... Quem que você já ouviu falar assim, eu não gosto de música nenhuma? Não dá para viver no silêncio. Nossa barriga ronca. Né? Os sons estão ao nosso redor. E a música vem no centro do prazer no cérebro. Por isso que, brincando, o brincar traz o prazer. As intervenções que fazem a gente ter... É gostoso, tanto para o adulto lá, o que tem Alzheimer, quanto para uma criança, um adolescente. Essas intervenções cuidadosas que ajudam a música a acessar esse centro de prazer, vai ter eficácia, né? Em algum momento. Às vezes você pensa que aquele aluno não está nem aí.
mas aquilo tá entrando em algum lugar e um dia ele vai mostrar para você. Tá agindo, né? Assim, a gente nunca tá passivo à música, né? Sim, O que a gente tem de exames concretos que já tentaram mostrar como acontece a música no cérebro, é isso, é um exame acontecendo durante um estímulo musical e ver lá como é que o cérebro fica colorido conforme a música vai acontecendo. E é engraçado, porque quem é leigo se envolve de um jeito, quem é técnico da música racionaliza a coisa, acende outra área no cérebro. É sim. muito legal, sabe? Tem gente que se concentra em interpretar a letra, tem gente que se concentra no ritmo e não para de dançar, tem gente que viaja, se entrega na parte melódica e harmônica. Então, são campos completamente diferentes do cérebro para agir com tudo isso daí. O que provavelmente aconteceu com a Lavínia quando ela escutou a música que o pai tocava na gestação, né? A via de dor para ela era a mesma onde ia passar esse estímulo musical e ela tinha que captar uma coisa ou outra. Então ela abriu Ela mão da dor. preferiu captar música. Olha, Exatamente, sensacional. exatamente. Sensacional. É. Geisa está falando, já tem espaço para o curso. Oba, também tem uma pergunta aqui sobre a mesa Você tem lira. isso, eu ia falar. É. Para quem não sabe, ela é uma mesa, mas que cabe uma pessoa deitada e ela tem cordas embaixo. Então, o musicoterapeuta dedilha essas cordas embaixo e essa mesa inteira vibra com a gente lá dentro. A minha única experiência foi a de deitar e receber esse estímulo, mas eu nunca tive em consultório, eu não sei atuar com ela. Mas a experiência de deitar é muito legal, muito legal. E porque Sente o também corpo todo vibrando. a área traz diversas vertentes, né? Então, tem gente que se especializa mais em uma vertente do que outra, né? Sim, Então, acho sim. legal que você tenha a intenção aí, Eloá. Veja mais sobre isso, porque a Thaís está falando que é bem interessante. Tá aí. A Marlene, eu faço pós em musicoterapia e terei estágios. Resolve? Se resolve em relação à atuação, o que a graduação traz de informação e também de tempo de estágio é muito maior em relação à especialização, né? Muito. Em tempo de carga horária mesmo, né? De mais matérias, mais informações, mais vivências, é tudo mais. Agora, posso só falar uma coisa? O que resolve mesmo é fazer, 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 é a prática, né? É a Em sua todas as prática. áreas, a gente passa em todas as formações, médico, veterinário, advogado, professor, musicoterapeuta, o que for, você vai, todo mundo faz estágio, mas o que vai te dando mais embasamento, mais formas de É o seu dia a trabalho, dia, né? é o dia a dia. Então, É, lógico que a gente tem que se empenhar, sempre estudar, participar desses estágios fervorosamente, porque a gente está ali olhando, às vezes com a ajuda de outro profissional que está fazendo e você tem que observar. O professor tem que ser muito observador, porque a gente aprende com o outro, a gente se inspira no outro. Então, esses estágios vão te trazer, sim, muitos olhares, mas a prática, né, Thaís? a Não tem prática é nada como a tudo, prática. né? Sim. Geisa, já quero o contato de vocês. Chama lá no direct e a gente se fala. Tá bom. Rosângela entrou. Gente, eu tô muito feliz de ter tanta gente passando por aqui, hein, Thaís? Fiquei muito Eu feliz. também. Tem a Eloá tá perguntando. Tem a vibroacústica, que também é muito legal. Isso. E que muitas vezes, para as dores crônicas, é com ela que a gente trabalha, né? Tem muita coisa acontecendo. Olha, gente, também com o passar dos anos, quanta novidade entrou, e sem contar que tem em outros países, às vezes a coisa está mais estruturada também. Então, às vezes tem uma novidade que alguém sai, traz a formação para o Brasil. Então, sempre acompanhar essas associações Isso e aí. descobrir essas coisas aí é importante, porque quem trabalha assim, passando a régua nesses atendimentos, porque tem gente que se intitula musicoterapeuta sem nunca ter pisado na sala de aula de musicoterapia, né? Se acha um terapeuta, não faz a menor ideia do que é isso daí, né? E Então, é muito quem sério, vem hein, gente? Pelo amor de Deus.
E quem vem nivelando isso, dizendo, olha, esse curso é sério, esse não é, esse profissional não é graduado, esse daqui é, esse você confia, esse não, são essas associações. Então, se liguem nelas para qualquer dúvida mais profunda, isso é importante. Sim. Thaís, gente, nós já passamos de 1 hora de live. E foi delicioso ter você aqui. Quero você aqui para mais assuntos diferentes. A gente bola em off. Mas se vocês quiserem saber mais algumas coisas, entra no direct aqui da Arte Melodia Shop ou lá da MT Instrumentos e já manda lá o que assunto seria interessante a gente abordar, que a gente volta aqui, não volta? Oh, com certeza, viu, gente? E a gente adora papear, né, Elaine? Nossa, gente, a Thaís hoje postou no feed que ela, pra gente preparar o café, o chá, o chazinho, o vinho, já teria acabado vinho? A garrafa toda. Vou ter que tomar depois, viu? Que pena. Então, gente, obrigado. Meninas, amei a live, obrigado. Glaucia sempre está aqui acompanhando. Minas, Recife, Rio Grande do Sul, tivemos Rio de Janeiro aqui, todo o Brasil assistindo a gente. Fico muito feliz. Fico muito feliz de você ter aceito o meu convite. Sensacional essas informações. Se deixar, a gente fica aqui falando até meia-noite. Então, vamos ter mais lives. Continua acompanhando esse perfil, Arte Melodia Shop. E o da MT, que vai surgir uma série que eu já coloquei no meio aqui, mas a Thaís está preparando. Bragança Paulista, o meu vinho tá aqui. Manda um para São Paulo também. Que Atibaia e São Paulo, capital, tá pertinho. A gente divide. Obrigado, pessoal. Elaine, valeu, viu? Que esteve aqui com a gente. E obrigado, viu, Thaís? Pela sua participação. Lembrando que a Thaís vai estar aqui presente também nas outras lives, né? A gente está nesse tema muito bacana. E a musicoterapia faz parte da pedagogia, faz parte da fono, todas as áreas podem se fundir e trazer a música como um elemento sensacional para o desenvolvimento total de todos os indivíduos, né? Só lembrando, tenha certeza de como aplicar e para quem e quando, né? Aí tá tudo bem. Então, semana que vem a gente recebe aqui a Roberta Esquerdo, pedagoga, e quero deixar o meu grande beijo para você, Thaís. Obrigada. Foi sensacional. Podemos continuar conversando em off e depois a gente volta aqui para continuar falando para elas. Que tal? Recife, nos aguarde! Recife, esperam vocês! Obrigada, gente. Fazer mala, né, Elaine? Hã? A gente tem que fazer a mala da gente. Só espera um pouquinho que a gente vai fazer a mala, mas a gente já está chegando aí em Recife, hein? Ai, você vai fazer foto ou não? Gente, vai ficar salva, tá? Como tá isso? Você vai fazer foto? Que eu costumo sair fora das fotos. A gente vai fazer foto? Como que faz? É que eu sou meio assim, né? Com essas lives. Peraí. Eu também não sei fazer. Ô, gente, vamos fazer uma pose bonita. Alguém faz um print e a gente reposta. Se vocês gostaram dessa live, lembrem-se, repostem. Envia aviãozinho, compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho, porque muita coisa do que foi falado aqui, a gente gosta bastante de brincar, né? Esse divertimento faz parte dos nossos atendimentos e isso transparece nas sessões e nas aulas, mas foi um conteúdo sério, emocionante e vale a pena compartilhar, tá bom? Então, vamos lá. Quem vai fazer essa foto, gente? Não sei se eu vou saber. Vamos ver se eu vou saber. Enche a gente de foto. Vai. Não sei se saiu, gente. Vamos fazer uma pose bonita. Vocês tiram e marcam a gente, tá? Alô. Já, chega, eu. Aí a gente fica com uma carregada amarela.
Obrigada, Thaís. Obrigada, Boa noite, gente. todo mundo. Boa Foi noite. longa a live, mas vai ficar salva. Depois eu vou compactar o primeiro pedacinho que deu um bug e vai ficar inteirinha lá no YouTube também da Arte Melodia. Antes de ir embora, deixa suas redes sociais. Assim, olha, baú de mãe e filho, família in natura, onde eu falo sobre os filhos, sobre a nossa vida daqui, tá? E a MT Instrumentos, tanto no Face, quanto site, quanto Insta. Joga lá MT Instrumentos, vocês caem na gente. Adoro conversar, nossos números estão lá, podem escrever, mandar dúvida, crítica, o que vocês quiserem, tá bom? Exatamente, porque tudo isso faz a gente crescer. Teve dúvida, manda direct, tanto para mim quanto para a Thaís, que a gente vai estar aqui para responder com o maior carinho, viu? Obrigado, 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 senão a gente não vai sair daqui nunca. E semana que vem, quinta-feira, mas vai ser às 20 horas semana que vem, tá bom? E a gente vai receber mais uma incrível profissional, que é a Roberta Esquerdo, pedagoga. Beijo, boa noite! Beijo. Boa noite.